Eu nunca contei isso aqui em nenhum vídeo no canal, então vai ser a primeira vez que eu vou estar falando aqui com vocês. São debates que me estimulam, eu fico muito afim de ler, de entender, de falar sobre. É algo mesmo sobre sonhos, sobre desejos que eu vou estar construindo para realizar daqui para frente. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, que isso aqui é de fato que me toma em um lugar muito especial e que eu não abro mão. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu estou um pouco nostálgico, porque o ano tá acabando. Eu estou sem acreditar ainda que isso está acontecendo, mas eu resolvi fazer nesse final de ano alguns vídeos numa pegada um pouco mais reflexiva, compartilhar para vocês um pouco do que foi esse meu ano. Esse aqui é um dos vídeos que eu estou pensando para essa reta final, mas tem um próximo e talvez outros dois que eu estou pensando em fazer, falando sobre o que eu aprendi nesse ano e afins. Então, reta final de ano neste canal, você vai ter muita nostalgia, muitas reflexões, porque é o que eu gosto de falar, gosto de pensar, e essa fase também do ano estimula a gente a colocar para fora o que está na gente aqui, o que foi aprendido e tudo mais ao longo do ano. Então, esse aqui vai ser para pensar a minha profissão, o que eu aprendi nesse ano, que foi um ano muito doido, em que muita coisa mudou na minha vida. Eu comecei dando aula na escola, no meio do ano saí da escola e aprendi muita coisa e descobri muita coisa nesse processo que eu estava trabalhando também como professor, coisas que eu quero levar para o próximo ano e aplicar daqui para frente, coisas que talvez eu não queira mais viver, tanto assim, porque algumas coisas na minha cabeça mudaram de perspectiva e é um pouco sobre isso que eu vou conversar aqui nesse vídeo. Vamos lá então começar sobre o que foi esse meu 2023. Eu lembro que desde o ano passado, vou voltar um pouquinho aqui, 2022, eu já finalizei o ano sabendo que nesse ano eu começaria a dar aula para o ensino fundamental. E eu nunca, na minha vida como professor, tinha dado aula para ensino fundamental. Nunca dei sequer uma aula para o fundamental, porque é do sexto até o nono ano. Sempre que eu trabalhei dando aula foi com o ensino médio. E é uma faixa etária que eu gosto. Eu sempre gostei do ensino médio. Aprendo bastante com o ensino médio e por isso que eu iniciei o meu 2023 com essa expectativa, assim, de como é que vai ser. Eu lembro que eu estava muito ansioso porque, meu Deus, será que eles vão gostar de mim? Será que eu vou gostar deles? Porque eu sabia que poderia ser que não rolasse um match, assim, como é normal acontecer. Então tava aquela expectativa, muitas emoções ali e eu confesso para vocês que eu fiquei completamente apaixonado pelo ensino fundamental. Foi uma coisa que sempre que eu converso com alguém, eu fico assim, pensando o que foi isso, porque juro pra vocês, gente, eu fui com muita expectativa, pensamentos e afins, só que nem de longe eu achava que eu ia gostar tanto do ensino fundamental. Algumas séries mais que outras, né? Mas de maneira geral, eu amei trabalhar com o ensino fundamental. E essa é uma das coisas que eu quero levar aqui pra minha vida, porque eu percebi nesse ano trabalhando como professor que eu tenho gostado mais do fundamental do que do ensino médio. Eu quero falar mais sobre o ensino médio em outros vídeos aqui no canal, mais elaborados, para falar especificamente sobre essa realidade. Mas eu lembro que desde antes da graduação eu chegava e eu falava assim, porque eu quero ser professor para trabalhar com o ensino médio, eu quero o ensino médio. Eu sempre gostei dessa possibilidade e eu vivi isso, né? Mas o ensino fundamental me deu esse outro contraste que me fez perceber que algumas coisas estavam mudando de configuração mesmo. Eu fiquei um pouco desencantado com o ensino médio, confesso para vocês. Estou com mais expectativa no momento de trabalhar mais com o ensino fundamental. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre planos meus, sonhos e espaços que eu quero exercer a minha profissão. Eu nunca contei isso aqui em nenhum vídeo no canal, então vai ser a primeira vez que eu vou estar falando aqui com vocês, que é sobre o meu desejo de trabalhar com a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Eu gosto muito dessa possibilidade. Eu lembro que na graduação eu peguei uma disciplina chamada EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e eu gostei da teoria por trás disso e também do que eu ouvi de professores que trabalhavam com a educação de jovens e adultos. Que para quem não sabe exatamente o que é uma modalidade de ensino para pessoas que não concluíram o ensino básico, fundamental ou médio, no tempo regular, então até os 17 anos de idade. Geralmente são pessoas que precisaram interromper os estudos para trabalhar ou porque viraram mãe ou pai de família e aí saem da escola, vivem a vida, criam seus filhos e depois de um tempo já como adultos, retornam para esse espaço escolar para concluir ali o ensino básico. Eu amo essa possibilidade, porque eu amo saber que eu vou estar falando para pessoas que vivem uma realidade que é difícil e que pensam o estudo como uma possibilidade de futuro mesmo, de construção de alguma coisa. É uma fase que para muitas pessoas que estão na sociedade, assim, fora, para além, julga como um fim da vida ou está tarde demais,
Tem pessoas que não pensam assim e que não tem que pensar mesmo, veem a educação como uma possibilidade, querem sim o seu diploma e voltam para a sala de aula para tentar retomar aquilo que, por vários motivos, não conseguiu ser finalizado em outra fase. Então, é o meu sonho de vida, assim, trabalhar com a EJA. Gosto também da possibilidade, quero muito trabalhar com pré-vestibular. Eu sempre gostei disso. Eu nunca trabalhei com pré-vestibular. Terceiro ano é um pouco de pré-vestibular, mas é uma outra pegada, né? Porque pré-veste é de fato ali específico para pessoas que se matriculam voltadas para o desejo de entrar na universidade no ano seguinte. Mas eu tenho muita vontade, porque eu lembro também de uma fase minha que eu estava no terceiro ano, inclusive, né? Mas que além da escola, eu estava estudando no pré-vestibular online na época. E eu gostava daquele clima, aquela energia meio que sofrida de eu não vou conseguir, o meu futuro, o que é que eu faço da minha vida? Ano que vem não tem mais escola. Sabe essa coisa de fim de ciclo mesmo, que a escola representa para quem está acabando o ensino médio? Eu gosto dessa energia e eu tenho vontade de um dia retornar para esse espaço e contribuir como professor agora, com essa galera que está aí tentando pensar essa outra fase da vida. E outra coisa que eu tenho vontade de fazer, que não envolve necessariamente a sala de aula, mas que é um desejo meu, é trabalhar dando palestras, assim. Palestras tanto para empresas, mas também para instituições que queiram pensar algumas pautas em específico. Eu gosto bastante de falar sobre questões raciais, questões de gênero. São assuntos que me tocam muito, porque eu vivo, né, essa realidade racial, eu vivo aí essa sociedade que demarca as pessoas a partir da diferença de gênero também, gênero, classe, sexualidade, raça, tudo mais. São debates que me estimulam, eu fico muito afim de ler, de entender, de falar sobre. Então eu gostaria muito de pensar, acho que daqui para frente eu vou estar construindo isso cada vez mais, espaços em que eu possa me inserir para falar também sobre esses assuntos de maneira desvinculada um pouco da história, no sentido da forma que a gente vê na escola, né? Que como professor na escola, a gente tem que dar os assuntos básicos da escola envolvendo a matéria da história. E é isso mesmo que tem que acontecer. Claro que dentro dos debates escolares dá para a gente pensar outros assuntos como esses marcadores, que é uma coisa, inclusive, que eu faço em sala. Eu gosto de pensar a história também como o que é que a gente usa para o presente, que é assim que deveria ser, né, na verdade. Mas eu entendo também que nem todos os professores conseguem fazer isso ou querem fazer isso, né, porque pensam a história como algo mais à parte, assim. Mas a minha dimensão da história, ela é mais orgânica. A história é presente, história é para você conseguir pensar a sua vida de uma dimensão política, econômica, social, individual, também coletiva e afins. Então, eu tento levar isso também para a sala de aula, mas, para além do que eu já faço como professor, eu também quero estar em outros espaços e que eu consiga falar sobre esses assuntos de maneira mais autônoma, de outras formas. Então, eu quero também fazer isso para além da sala de aula, né, de uma escola. Claro que tudo isso eu não vou estar realizando em 2024, é algo mesmo sobre sonhos, sobre desejos que eu vou estar construindo para realizar daqui para frente. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, que isso aqui é de fato que me toma em um lugar muito especial e que eu não abro mão disso, que é o meu desejo de voltar para o ensino público, de dar aula para o ensino público, da rede básica, né? Eu vim dessa realidade, eu vim do ensino público fundamental e médio, e eu lembro que quando eu estava nessa fase de estudante ainda, na escola, eu pensava que eu queria retornar como professor para esse espaço para conseguir entregar aquilo que eu não tive quando eu era estudante. Claro que hoje eu entendo que essa mentalidade é um pouco da minha perspectiva como aluno, e era mesmo, porque eu era apenas um aluno naquele contexto. Mas eu percebia que a gente tinha muito potencial, os meus colegas, que eu também tinha muito potencial, que os professores também, para entregar muita coisa, para fazer mais do que a gente recebia naquele espaço. Então eu via algumas aulas que não eram tão boas assim, eu via professores que queriam fazer alguma coisa que não conseguiam porque não tinham recursos. Eu culpabilizava também muitos professores, porque hoje eu entendo isso, né? É o alvo mais fácil para você atacar, para você criticar. Hoje, como professor, eu percebo que não é exatamente isso, que o professor muitas vezes quer fazer muita coisa, mas não consegue, porque tem toda uma rede por trás que limita o seu trabalho, que cerceia o que você pode ou não fazer. Eu tô falando aqui não sobre liberdade de pensamento não, tá, gente? É basicamente sobre recursos básicos.
que numa escola pública do Brasil, a maioria delas não tem um espaço para você preparar uma aula com slide, para você passar um filme, para você colocar uma música, para você estimular os alunos de formas diferentes. Coisas que são tão faladas, que são importantes para o aprendizado, que estimulam você o pensamento de maneiras distintas também. Isso é muito difícil no ensino público. Hoje eu entendo isso como professor. Naquela época eu via as ausências e as faltas e eu não entendia muito bem. Mas, de qualquer forma, eu sinto que o meu desejo de voltar para a sala de aula é para entregar também muito do que eu não tive. E porque eu percebo que ali é o que eu sou. Eu vim dessa realidade, eu quero voltar, eu quero contribuir com esse grupo de pessoas que estão naquele espaço e que são tão limitados de tantas formas na vida. A vida é tão difícil muitas vezes, né? De pai que tem dificuldade, que é separado e que aí tem conflito, e pessoas que passam várias necessidades na vida real e que ainda assim estão ali, sabe, tentando, estudando e que só querem, sei lá, sonhar de alguma forma. Eu quero ser essa ponte para que as pessoas continuem sonhando. Principalmente pessoas que vêm dessa realidade que é tão difícil, tão cruel e que a sociedade não tem, de maneira geral, né? Não tem desejo em acender essa chama da possibilidade. Tu vai lá, faz, é possível. Por mais que tenham 1000 barreiras, né? Não é fácil driblar tudo isso e muita gente não vai conseguir mesmo driblar. Mas ainda assim estimular, ó, que você consiga sonhar, projetar a sua vida para além daquilo ali. Que é isso que falta muitas vezes nesse espaço. Bom, e esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Um pouco de tudo, de desabafo, de reflexões, de frustrações, de sonhos também, principalmente. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido uma boa companhia e que tenha te estimulado também a pensar sobre a sua própria vida, tanto na área profissional quanto na área pessoal também. Comenta aqui como esse vídeo te tocou, que eu vou adorar ler e trocar com vocês mais aqui nos comentários. Certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.